E aí pessoal, bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. E nessa videoaula vamos fazer aqui a aula 5 e a aula 6 aí, deduzindo e aplicando a fórmula da soma dos termos da PG finita em contextos diversos. Objetivo da aula: compreender o significado da soma dos termos de uma PG finita, calcular a soma dos termos de uma PG finita em contextos físicos, calcular a soma dos termos da PG finita em contextos geométricos. Atividade 1 aqui, ó. Pense no seguinte: uma pessoa decide juntar dinheiro com a seguinte estratégia. No primeiro mês, guarda 50 centavos. No segundo mês, guarda R$1. No terceiro mês, R$2. No quarto mês, R$4 e assim por diante. Agora responda: no final de um ano, quantos reais essa pessoa teria juntado? Então vamos lá, o ano tem 12 meses, tá? Então nós teremos aqui uma PG, deu para identificar já que é PG, por quê? Porque tá aumentando aqui, ó, a gente está multiplicando, né? Tá dobrando duas vezes, né? Então a razão é 2. Então a PG que vai começar com 50 centavos e vai ter 12 termos aqui, ó, certo? R$2, R$4 e assim sucessivamente até o 12º mês, tá? Então aqui vai até o 12º mês, ok? Então ao final de 12 meses, né? Você poderia continuar contando aqui, dobrando os números, tá? Mas nós vamos utilizar a fórmula. Existe a fórmula aqui da soma, né? Então a fórmula da soma é a seguinte: soma dos n termos de uma PG é igual a o primeiro termo, que multiplica a razão elevado a n menos 1. N é a quantidade de termos, tá? Isso aí dividido por Q menos 1. Então essa é a fórmula da soma aí, que a gente vai aplicar, tá? Para PG finita. Vamos aplicar aqui. Como é que fica então? Nós temos aqui o A1, o A1 é o primeiro mês lá, ó, 50 centavos. A razão, a gente já viu que é 2, né, que está aumentando duas vezes. E o N é a quantidade de meses, né? No caso aqui, um ano, 12 meses. Então, substituindo aqui na fórmula, nós teremos aqui a soma dos 12 meses. Será 0,5, que multiplica 2 elevado a 12 menos 1, dividido por 2 menos 1. Fazendo essa conta aí, ó, fazendo a calculadora, porque 2 elevado a 12 é um número grande, né? 2 elevado a 12 deu 4.096, menos 1, 4.095, obviamente, vezes meio, 2.000. Então, no final de um ano aí, ela vai ter, ó, 2.047,50. Quem diria, hein? Começou com 50 centavos e ao final de 12 meses aí já tem R$2.000, certo? Mas nesse esquema aqui, ó, sempre dobrando a quantidade por mês aí. No final de 2 anos, quantos reais essa pessoa teria juntado? Então, 2 anos, o N é igual a 24, certo? A razão continua a mesma e o A1 continua o mesmo também, que é 0,5, 50 centavos. Então, vamos lá, soma dos 24 termos dessa PG aqui vai ser A1, que multiplica a razão elevado a N menos 1 sobre razão menos 1, tá? Então isso aqui vai dar uma bolada, hein? Uma grana preta. Eu vou fazer a calculadora direto aqui, ó. 2 elevado a 24 deu, 16.777.216. Menos 1, né? Tira 1 lá, vezes meio. 8 milhões em 2 anos. 8.388.607,50. Então esse valor aí gigante, ainda para ficar milionário.
Olha aí, página 52, questão 2, hein? Dada uma PG finita qualquer com n elementos, A1, A2 até a n, temos que a soma de esses n elementos será feita da seguinte forma. Então, vai somando aqui, ó. Agora, adotando que, como razão dessa PG finita, escreva cada termo a partir do segundo em função do primeiro, ou seja, A1 em função de A1. Pois bem, então nós temos aqui a razão, né? Para a gente partir do A1 e chegar no A2, nós temos que multiplicar pela razão, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Em função de A1, vai ficar como? Vai ficar A1 vezes a razão. Aqui vai ficar A1 vezes a razão, ou seja, isso aqui é o A2, vezes a razão de novo. Aqui, mesma coisa, A1 vezes a razão de novo. Isso aqui é o A3, né? Agora, vezes a razão de novo. E o AN? O AN vai ficar A1 vezes a razão. Atenção agora aqui, ó, que eu vou fazer aqui, usar potência, né? Então, aqui ficou A1 vezes Q elevado à primeira potência. Certo? Agora, aqui ficou A1 vezes Q elevado à segunda potência. O de baixo, A1 vezes Q elevado à terceira potência. Então, como será que vai ficar o AN, hein? O AN vai ficar... Perceba aqui, ó, que esse valor aqui está relacionado com a posição dele, né? Ou seja, isso aqui é 2 menos 1, certo? Então, se a posição aqui é N, aqui vai ficar N menos 1, tá? E essa é a fórmula, o quê? Do termo geral de uma PG. Beleza? Então, essa daqui, ó, foi a demonstração da fórmula do termo geral. De onde que veio, né? Veio daqui, ó, dessa dedução aí. Muito bem, letra B agora. Reescreva a soma dessa PG genérica de acordo com a escrita da alternativa anterior. Então, na alternativa anterior, nós tínhamos lá o A1 mais A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado mais A1 vezes Q ao cubo mais A1 vezes Q elevado a n menos 1, certo? Letra C. Escreva a expressão da soma encontrada na alternativa B, multiplique em ambos os lados pela razão Q e utilize as propriedades distributiva, comutativa e associativa das operações necessárias para encontrar uma expressão final. Então, vamos multiplicar isso daqui por Q. Nós temos Q, que multiplica Sn, né? Do outro lado nós temos A1, que multiplica Q, mais A1, que multiplica Q ao quadrado, mais A1, que multiplica Q ao cubo, mais assim sucessivamente, mais o A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, e depois desse, né, temos aqui, ó, o A1, que multiplica Q elevado a n, tá? Então, multiplico ambos os lados por Q. Agora, faça a seguinte operação, Sn menos Q vezes Sn, ou seja, subtrai a expressão da alternativa C pela da alternativa B. Então, no caso aqui, ó, a C é essa daqui. É Q vezes Sn, a alternativa B é só Sn. Então, nesse caso aqui, ó, não vamos considerar essa ordem que está aqui, e sim a ordem que está escrito aqui, ó. A C menos a B, beleza? Então, vamos fazer isso já aqui, ó. Aqui vai ficar Q vezes Sn menos Sn, tá? A1Q menos A1Q, cancela. A1Q2 menos A1Q2, cancela, dá zero. Esse aqui com esse aqui com esse aqui, então vai sobrar isso daqui, ó. Certo? Então, o que a gente fez, ó, subtração, uma linha pela outra. Então, vamos colocar a expressão que sobrou aqui agora. Nós temos Sn vezes Q menos Sn. Menos A1, né? Menos A1, né? Por quê? Porque está subtraindo essa linha pelaquela, né? Então, é menos A1. E aqui, ó, mais, né? A1 vezes Q elevado a n. Colocando os fatores aqui em evidência, os fatores comuns em evidência, né? Nós temos Sn aqui,
SN em evidência. Vai multiplicar por Q menos 1. E aqui desse lado, o A1 em evidência. Ó. O A1 que multiplica por menos 1 mais Q elevado a N. Agora falta o quê? Falta a gente escrever a fórmula, né? Organizar essa fórmula aqui, ó. Então chegamos à conclusão, né, de que a soma dos n termos de uma PG finita é igual a Sn, né? Q menos 1 está multiplicando, vai passar dividindo. Então desse lado aqui nós temos o A1 que multiplica. Aqui, ó, menos 1, vou colocar, inverter a ordem aqui, ó. Ok? Comutativo aqui, ó, inverter a ordem. Menos 1 mais Q é a mesma coisa que Q menos 1. Tá? Q elevado a N. Então não fiz nada, só mudei a ordem aqui. E o que estava lá passou dividindo aqui, ó. Tranquilo? Então essa daí é a fórmula da soma que eu tinha usado lá no primeiro exercício, né? Mas não era para ter usado, era para ter feito na raça mesmo aquele cálculo lá. Agora já foi. Letra E. Agora isole Sn da equação, expressão final da alternativa D. Então já fizemos, né? Já fizemos, acabamos de fazer isso aí. Apliquei R$ 800 na caderneta de poupança, sabendo que, a partir do segundo mês, a taxa de juros incide sobre o montante acumulado no mês anterior, e supondo a taxa de rendimento mensal fixa de 1% ao mês, complete a tabela abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 1% de 800 vai dar 8. Né? Rendimento, 8. R$8. Montante, 808. No segundo mês eu tenho lá 808, certo? Então vai render um pouco mais, né? Vai render 8,08, não é isso? Deixa eu ver, 808 vezes 1%. 8,08. O montante mais vai dar 816,08. Agora volte à tabela, substitua 800 por C, a taxa 1% por I e o período, tempo de aplicação por T, obtendo assim uma fórmula para o montante do juro composto com taxa constante. Então, capital C, certo? Aqui é C vezes I, né? C vezes a taxa. E o montante vai ficar como? C mais o rendimento, né? C mais CI. Aqui nós teremos C mais CI. Depois, vamos pegar isso daí, C mais CI, né? Que é o capital, multiplicar pelos juros de novo. E aí teremos o quê? C mais CI, né? E somar com C mais CI vezes I, certo? Então, colocando em evidência aí, ó, dá para fazer o quê? Uma fórmula. Colocando isso aqui em evidência, nós teremos o seguinte. Vamos colocar C mais CI em evidência, ó. C mais CI que multiplica 1 mais I. Deixa eu colocar esse daqui em evidência também, ó. O primeiro termo aqui, ó, vai ficar C que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, certo? Então, usando a propriedade das potências aqui, ó, mesma base, ó, conserva a base e somos os expoentes. Então, nós temos C que multiplica 1 mais I elevado a, o expoente aqui, 2, né, ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula do montante que nós chegamos à conclusão, tá? Muito parecida com a fórmula da soma, né, dos termos, né, de uma PG. Então, vamos calcular o 20º. Podemos associar essa associação aqui, essa situação, com a PG, tá? Qual progressão? Procure perceber com qual progressão já estudada. Então, PG, a resposta. PG. E a razão, qual é o primeiro termo e a razão? O primeiro termo aqui é o capital, 800.
Então, nós temos aqui, ó, o A1 é igual a 800. A razão é igual a 1%, né? Ou seja, 0,01. Aliás, no caso aqui, né, para aumentar, né, a razão da PG, né, a razão da PG tem que ser essa daqui, ó, é 1 mais I, tá? A razão da PG é 1 mais I. A razão aqui, ó, é 1 mais 0,01, né, que é 1%, tá? Essa é a razão. O que mais? Agora calcule o montante no 20º mês. Então vamos calcular aqui, ó, o AN, o A20, né? Ok? Então aqui é o tempo. Então nós teremos aqui 800 que multiplica 1 mais a taxa ali, que vai dar 1,01, né? 1%, deixa eu ver aqui. 1 dividido por 100, é isso aí. Isso aqui é elevado a 20, que é a quantidade de meses. Fazendo então na calculadora, isso aqui elevado a 20 vezes 800. Então deu aí R$ 976 aqui, ó. R$ 976,15 aproximadamente. Observe a PG a seguir, 7, 14, 28 e continua. Responda, quantos termos tem essa PG? Então observa que nós temos o último termo. O último termo está ali. Então jogando na fórmula do termo geral, certo? AN é igual a A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Então, jogando aqui na fórmula, nós teremos, então, o último termo é 3.584. O primeiro termo é 7. A razão aqui é 2. Então, elevado a n menos 1. Tá? 35.084 dividido por 7. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 35.084 dividido por 7. 35 por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Baixo 8. 8 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 8. Baixo 4. 14 por 7 vai dar 2. 512. Então, nós temos aqui, ó, 512, que é igual a 2 elevado a n menos 1. E 512 dá para a gente fatorar aqui e obter uma base 2, né? Não, por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a nona, mesma coisa que 512, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Equação exponencial, ó, mesma base, igual aos expoentes. Então, 9 é igual a n menos 1. Portanto, n é igual a 1 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. 1 mais 9, 10. Então, nós temos aí que o n é igual a 10. Então, nós temos 10 termos. 10 termos nessa sequência aí. Na PG, né? 10 termos. Qual é a soma dos termos dessa PG? Então, vamos lá. Soma dos termos. São 10 termos. Então, a soma dos 10 termos vai ser igual a primeiro termo, que é 7, que multiplica a razão, que é 2, elevado a n, que é 10, menos 1, dividido por 2 menos 1, certo? Então, 2 elevado a décima vai dar 1024. 1024 menos 1 dá 1023. 1023 vezes 7 igual a 7.161. 7.161, tá? Então, tá aí. Essa é a resposta. A soma dos 10 termos aí. Responda aos itens 1 e 2. Fernando desenhou uma sequência de figuras compostas por pontos conforme a imagem a seguir. Tá aqui, ó. Figura 1, 2, 3. Na figura 3 nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes essa figura aqui, ó. A quantidade de pontos que Fernanda terá desenhado ao concluir a sexta figura é igual a... Então vamos observar aqui, ó. Começou com 1,
ponto, depois nós temos 5 pontos, certo? Depois nós temos 5 vezes 5 pontos, ou seja, 25. Ok? Então nós temos aqui a razão 5, tá? Então dá pra gente calcular usando a fórmula aí da soma, né? Ele quer saber a soma? Não, quer saber o termo, né? Quer saber o último termo lá, que é o sexto, a sexta figura. Então nós vamos calcular o A6. O A6 vai ser igual a A1 vezes a razão elevado a 6 menos 1, né? Que é a posição do termo menos 1. Então o A6 vai ser igual a 5 elevado à quinta potência. Fazendo aqui na calculadora, 5 elevado à quinta deu 3.125. 3.125, tá? Alternativa C. Para finalizar essa aula aí, ó, Luísa solicitou a um banco um crédito educativo para custear seus estudos na faculdade. A dívida deverá ser paga em 8 anos, tal prazo, com 12 prestações mensais iguais por ano, sendo que a cada ano as prestações sofrerão um reajuste constante. No primeiro ano, as parcelas serão de R$ 400. No segundo ano, R$ 440. No terceiro ano, R$ 484, e assim sucessivamente. O valor total em reais pago por Luísa nesses 8 anos será aproximadamente igual a... Então, no primeiro ano, foram 12 vezes de... Cadê? 400. Certo? No segundo ano, foram 12 vezes de 440. E no terceiro ano, foram 12 vezes de... Cadê? 484. 484, tá? Então vamos calcular aqui, ó, 12 vezes 400. Então ela pagou aqui no primeiro ano 4.800. Já no segundo ano, 12 vezes... Parece que está aumentando 10% ao ano, hein? Mas vamos fazer a conta que é 10% ao ano. 440, 5.280. No terceiro ano, 12 vezes de 484, 5.808, tá? Então parece que a diferença aqui é 10%, então ao ano, tá? 10% ao ano. Então dá pra gente calcular aqui, ó, 10% ao ano. Então o termo inicial aqui, ó, o nosso A1 vai ser 480. Então nós temos aqui o A1, 480 não, 4.800, tá? A razão, 10% ao ano, então é 1 mais 10%. O que mais? A quantidade de parcelas aí é, ou seja, o tempo, né? São 8 anos. Tranquilo? Então vamos só verificar se é mesmo um aumento de 10%. Ó, 4.800 vezes 10% mais. Exatamente. Então, a diferença aqui é de 10%, tá? No segundo ano aqui, ó, vezes 10% mais. É isso mesmo. Então, só montar aqui a formulinha, nós teremos então a soma, né? A soma dos 8 anos, durante os 8 anos, vai ser 4.800, que multiplica 1,1 elevado a 8. Ok? Então vai dar 1,1 elevado à oitava vezes 4.800, 10.289. É 10% ao ano. Aqui eu vou usar, é que eu tentei usar aqui a fórmula dos juros, né? Mas não vai dar não. Deu certo não. Vamos usar aqui a fórmula da soma do termo geral. A fórmula da soma dos termos, tá? Então o primeiro termo aqui, ó, A1, 8.800, que multiplica o quê? A razão, que é 1,1, né? Elevado a 8 menos 1. Dividido por 1,1 menos 1.
Então a soma vai ser 1,1 elevado à oitava menos 1 vezes 4.800 dividido por 0,1. 54.892 aqui nesse cálculo aqui, usando essa fórmula. Então, aproximadamente, né? Aproximadamente 54.720, tá? Aqui no cálculo exato deu 54.892,26 centavos. Beleza? O mais próximo que chega aqui é 54.720. E vou parar por aqui, tá? Então eu estou fazendo o caderno aqui de trás para frente, beleza? Já tem aqui a aula 7 e 8, essa aqui é a aula 5 e 6. Tamo junto, até a próxima. Se inscreve no canal, divulga aqui. Aprender sempre é nóis.